voz pra frente, voz na máscara, voz empurrada. Todos esses nomes podem ser dados, pessoal, a, a esse método, digamos assim, que eu tô passando desde o início desse canal. Não é um método, na verdade é uma verdade, porque, como já falei tantas vezes, existem cantores que cantam corretamente, existem cantores que cantam sem colocação. Então, na verdade, esses cantores nem são cantores, porque quando você não tem colocação, você não está cantando de fato. Mas o que é esse empurrar para frente que a gente fala? Vou me adentrar especificamente nisso nesse vídeo, porque a partir do próximo eu quero começar a ver exemplos práticos para ajudar o pessoal. Eu vou passar de cada estilo musical, em como cantar da maneira mais correta possível, usando a colocação de voz, passando pelos registros, passando pelas tonalidades, enfim. Mas hoje em específico nós vamos focar então nesse empurrar para frente. O que é que nós empurramos para frente? Se vocês prestarem atenção quando eu falo, vocês prestam, não sei se dá para vocês sentirem, mas eu faço força para minha voz sair, ecoar sempre na frente, sempre aqui, porque como seria a outra maneira, a maneira errada de eu falar? Por exemplo, seria essa maneira aqui mais relaxada, seria essa maneira a qual eu não me preocupo muito em empurrar. Percebam vocês que eu não faço força nenhuma quando eu tô falando assim. Isso aqui não é uma voz de peito, e se for, não é saudável eu ficar falando nela. Isso aqui eu tô fazendo um. Eu tô aos poucos, daqui a pouco me dá uma rouquidão, vai secar. Ó, agora eu coloquei a voz. Vai secar o trato vocal, por quê? Porque você tá raspando. Você tá raspando a garganta quando falando dessa forma. Então, logo logo o teu trato vocal seca, você vai precisar tomar muita água. Você pode começar a tossir e você pode ficar rouco. Então, esses são alguns dos sintomas de quando a pessoa falando na garganta ou então falando no peito, só que esse peito geralmente ele vai para a garganta, porque é uma região muito baixa, é uma região muito traiçoeira a voz de peito, pessoal. Nós não devemos nem mesmo falar em voz de peito para vocês terem uma noção. Porque eu já falei outras vezes, cantor bom a gente nota pela fala. Se esse cantor falar para baixo, assim como eu mostrei para vocês, de uma maneira relaxada, de uma maneira sem empurrar para frente, esse cantor tá falando errado. E logo logo ele perde a voz. Agora, o que nós empurramos para frente então? Nós empurramos a pressão de ar. E essa pressão de ar ela é criada desde a coluna de ar. Se vocês percebessem enquanto eu estou falando com vocês, meu abdômen ele fica o tempo inteiro enrijecido para dentro. Por quê? Porque eu estou fazendo essa pressão na qual ele está, sempre que ele está para dentro, ele está empurrando a coluna de ar, porque eu preciso desse empurrar para minha voz se manter sempre aqui na frente, presente na máscara, longe da garganta. Então, nós empurramos, na verdade, é pressão de ar. Só que essa pressão de ar gera nossa fala, nossa voz para falar e para cantar. Então, percebam vocês que nós falamos e cantamos é ar, nós respiramos é ar, tudo é ar. Falei outra vez também, nós não temos necessidade de ficar tomando água enquanto cantamos, não é obrigatório. Nós só tomamos muita água enquanto cantamos se cantamos aí em circunstâncias não favoráveis. Quais são essas circunstâncias não favoráveis? Por exemplo, você está cantando num lugar que tem muito ventilador. O vento do ventilador ele faz secar, ele retira a umidade do lugar, do ambiente. Então esse ambiente torna-se muito seco. Isso vai te secar também o trato vocal. Vai te dar uma sequidão. Tuas glândulas salivárias não vão dar conta de produzir tanta saliva e vai secar tudo. Você vai ficar com uma sensação de que tua voz está fraca, enfraquecendo, porque você está ficando seco demais. Então, nesses momentos, nesse tipo de circunstância, sim, você toma bastante água enquanto cantando, porque você precisa estar ajudando a tua glândula salivária que não dá conta de produzir tanta saliva para lubrificar nessa circunstância adversa. Outro vilão também para quem estiver cantando são os ar-condicionados. Se você canta e tem
um ou dois ou mais ar-condicionados ligados na volta vai te dar a mesma sequidão e a mesma necessidade de tomar muita água, porque mais uma vez vai secar tudo e as tuas glândulas salivares não darão conta de produzir tanta saliva para lubrificar. Salvo isso, não há necessidade de ficar tomando muita água também enquanto se canta. A não ser que você também esteja tomando coisas que não deve enquanto canta. Se você tomar café enquanto canta, vai te secar o trato vocal. Então, continuando com a voz empurrada, na fala você já percebe quando a pessoa pode ou não ser um bom cantor, porque se ela está falando corretamente. Se ela está falando lá para baixo, lá para trás, de uma maneira relaxada. Quando eu falo relaxada, eu digo assim, pessoal, despreocupada. Sabe? Quando a pessoa está despreocupada de ter uma colocação. Já na fala você vai reparar isso. Se a pessoa fala dessa maneira despreocupada. Então, esse é o relaxo da pessoa. É o de não se preocupar em colocar a voz. Não vai se preocupar para falar. E, obviamente, se ela não se preocupa em colocar a voz para falar, para ela cantar também, ela não vai se preocupar. Então, nós empurramos o ar para frente. É literalmente, se esse ar vira a nossa fala, então, de fato, nós empurramos a nossa voz para frente. Ela fica toda apoiada para frente. E o apoio principal se dá no nariz. Ele vai ser o suporte, ele vai ser a nossa bússola. Porque o nariz é o que vai te guiar. Porque quando você sentir a presença nasal na tua fala e no teu canto, isso vai te ajudar a distanciar da garganta. Isso vai te ajudar na sensação de estou saindo do lugar que é errado e que agride a voz e estou levando para um lugar, para um local distante. Então aí você vai ter a sensação correta. E isso independe da tua classificação vocal. Seja baixo, seja barítono, seja tenor, seja contralto, seja mezzo-soprano, seja soprano, seja voz grave, voz média, voz aguda. A colocação é igual para todo mundo. Então, o baixo é uma voz muito grave. Mas esses graves dele tem que estar todos aqui na frente. Porque se ele ficar fazendo muito esses graves no peito, ele tá sujeito à garganta. Mesmo ele tendo a naturalidade de fazer estes graves. Percebam vocês que o cantor mais grave do mundo não deve ficar fazendo esses graves para trás, e sim para frente. Então não é desculpa para você que tem uma voz mais grave ficar fazendo esses graves lá atrás. Esses teus graves tem que puxar para frente. Porém você alonga para trás para você conseguir o espaçamento. Essas notas graves demais, por exemplo, elas também precisam de espaço que se dá atrás, porque esse espaço de graves se dá atrás baixo. E em compensação que os agudos se dá atrás alto. Então são como se houvessem cabos de força aqui, né? Quando a tua voz está na frente, cantando a região média, por exemplo, um parabéns, parabéns pra você nesta data querida. Aqui nós estamos empurrando nossa voz para frente, nós estamos em região média. Nós estamos numa oitava 3. O final da oitava 2, mas a oitava 3. Agora, se nós fôssemos cantar alguma coisa mais grave, então nós mantemos na frente também, mas alongamos para trás. E aí, uma música mais grave, posso pegar, por um exemplo, alguma que me venha na mente. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Não é chegando. Eu exagero um pouco quando dou os exemplos do que é errado se fazer, mas eu exagero justamente para que vocês possam ter a noção do que vocês vão escutar quando a sonoridade dessa colocação estiver errada, do que quando não é uma colocação. Então, pessoal, voz empurrada para frente, voz apoiada para frente, voz na máscara, o nosso suporte nasal. A nossa voz tem que estar toda apoiada para frente, ela tem que estar empurrada para frente. Quando muito agudo ou então muito grave, faz a necessidade de puxar para trás. E esse puxar para trás não se desloca para trás. Apenas você prende tua voz na frente e apenas estica para trás. Imaginando que existem duas cordinhas aqui na tua voz que quando a voz está
cantando a região média, elas ficam aqui na frente, soando o tempo inteiro, tendo como limítrofe de mais grave possível sobre a língua. Então, teu limite de graves é sobre a língua, nunca para baixo disso, porque é garganta. Então, o teu limite para graves é na língua. Agora, subindo a região de palato alto, nós vamos ter a passagem alta. E aí nós vamos ter a vogal ué. Nós batemos na campainha do nariz. Aqui já não tem mais para onde subir. Eu já subi no meu limite. Eu vim desde trás, vim para frente e região média, subi no palato e agora não tenho mais para onde subir. Então eu tenho que alongar para trás. É atrás que estão os meus agudos. Isso é empurrar para frente. Percebam que a voz não se desloca. A voz não cai para baixo, como acontece em muitos casos. Como nós vemos por aí na internet, como nós vemos nas igrejas, como nós vemos em apresentações em praças, cantores terríveis, deixando suas vozes caírem para trás. Então, voz é sempre empurrada para frente, presente na máscara. Quando muito grave ou muito agudo, faça a necessidade de amarrá-la na frente e então esticar para trás, imaginando que tem 2 cordões de aço puxando tua voz para trás, usando sempre o suporte e voz sempre presente na frente, nunca deixando que ela se desloque para trás. Nada caminha para trás.